Se passou vários anos, eu tive contato com essa família depois em 2018, aí já estava, decidiu onde ia ser, só que faltava aquele algo mais. Aí a gente virou a chavezinha na propriedade, a propriedade dobrou de renda assim, muito rápido. Rafael, e por que uns crescem e por que outros não crescem? A primeira coisa que eu vejo, Juliano, é a falta de lugar. Então, por exemplo, na minha realidade, quando eu me criei lá, o que acontecia? Na propriedade que meu pai morava, não tinha clareza. Não tinha nem a divisa da primeira herança. Não estava nem dito aonde que é aqui, ó. Esse piquete é aqui, ó. Se você tem 1 hectare, se você tem 100 hectares, você precisa saber exatamente qual que é a tua área. Teve alguns produtores que eu já tive a oportunidade de trabalhar, que o que aconteceu? Lá a propriedade acabou sendo dividida em 4 partes, Uhum. mas a gente fez a visita, tudo, para começar um trabalho técnico, e aí o produtor falou, Juliano, eu não sei se eu vou poder investir aqui, se eu vou poder investir lá. Eu falei para ele, meu amigo, invista, porque até ocorrer uma partilha, até você não vai crescer. E eu tive contato com essa família, isso foi no ano de 2009, 2010, alguma coisa assim. Se passou vários anos, eu tive contato com essa família depois em 2018, aí já estava, decidiu onde ia ser, só que faltava aquele algo mais. Aí a gente virou a chavezinha na propriedade, a propriedade dobrou de renda assim, muito rápido. A primeira coisa que a gente precisa ter é a clareza do nosso território. Existem 3 conflitos básicos do ser humano. A inanição, que é o alimento, né? A vida, o alimento, o ar, a respiração, a vida. Então, se eu começar a passar mal aqui, vou dizer, ó, Juliano, encerra a live aí, né? Que eu preciso ir para o hospital. Então, a vida é a primeira coisa. Segunda coisa, as questões sexuais, que é nossos relacionamentos, né? E a terceira coisa é o território, que é o nosso território emocional, que é a nossa família, e o nosso território físico. Então, precisa se alinhar o território físico, precisa ter clareza isso. Por que isso é importante? Na agricultura, a gente via muitas pessoas brigando, discutindo, né? Quando não se tem ordem na sua terra, no seu território, quando não se sabe quem manda, se eu estou alugando, se eu estou arrendando algo, sou eu que estou mandando, né? Se encerra o contrato, pronto, devolve. Mas precisa esse primeiro passo. E essa é a principal, Juliana, quando a gente recupera a energia de comando, de hierarquia, é a primeira coisa que vai fazer com que qualquer pessoa resolva, entendeu? Não, eu tenho que resolver. Eu vou ter esse poder, eu tenho esse lugar. E essa dá uma energia de muita paz. Essa é a primeira parte que precisa organizar. Então, primeira coisa, defina o território. Se você vai alugar, se você vai fazer a partilha, se for fazer a partilha, faça de uma vez. Se você vai ficar só, se eu fizer a partilha, eu vou perder metade, ou vou perder 3/4. Não importa. Se você vai ficar com 25%, pega aqueles 25%, e aí, com todo o conhecimento que o Juliano ensina, né, que o Juliano praticamente dobra, né, a capacidade do pasto, se você definir isso, você vai se sentir no lugar certo e você vai executar mais. Segunda Isso aí, parte, só pode. para fazer um fechamento, Rafa, você tá falando, eu estou lembrando das várias, nesses 41 anos aí, quase 42 anos de vida, isso faz me lembrar de algumas passagens. Por exemplo, eu tenho várias famílias que eu conheço que até hoje não decidiram essa parte do território. A família não vai para frente. Não Mesmo vai o para cara que frente, está na isso não está cidade ou o definido. cara que está na propriedade, ele não. É como Isso é se ele inconsciente. travasse. É inconsciente. Vai E tem travar. pessoas que pegaram, separaram seus bens ali, cada um tomou um rumo e estão bem. Independente do que foram fazer, mas eles prosperaram assim infinitamente. É como se tivessem
parece que fica um negócio ali, uma pedra que não deixa ninguém ir para frente, né? Segunda crença, Juliano, que eu anotei aqui para falar para vocês, é a questão dessa falta de clareza com os filhos. Quando a gente fica aqui, ó, né, e a grande maioria da agricultura é um desafio, né? Às vezes a gente está na mão da cooperativa, tem que vender pelo preço que querem nos pagar, né? Da Muitas vezes da geada, da excesso nós, de chuva, da falta a de gente luz para tem quem trabalha com pastagem. a gente tem as intempéries, tem as questões do tempo, né? Tem lugares, né? Tipo Mato Grosso, que às vezes chove, tu tá vendo a chuva lá no canto e tu tá esperando a chuva 100 dias, né? Tu tá vendo a chuva passar lá na outra propriedade, não tá chovendo na tua. Então, a segunda parte que precisa haver, né? É essa mentalidade de empresa e esse entendimento de empresa e as clarezas com os filhos, né? Cortar a frase que não dá nada. Corte isso da sua vida. Corte isso da sua vida. Ah, não dá nada, não dá nada. Dá sim. Precisa de cuidado, de zelo e inovação. E inovação. Então, aqui é importante, sim, cortar a frase, cortar aquele gringuês. E me perdoe os gringos italianos, e eu posso falar, porque eu tenho 75% no meu DNA, então nasci no meio dos gringos. Então, assim, cortar aquela história de que não dá nada. Sabe aquela queixa, aquela reclamação constante? Se você vai fazer algo, se você precisa tirar leite de uma vaca que é mais brava, se você cortar, zerar isso. Zerar isso. Gente, eu trabalho, e assim, ó, eu saí da agricultura porque eu imaginava que aquilo era ruim, muito ruim, péssimo. E hoje eu atendo, Juliana, eu atendo mecânicas, eu atendo distribuidoras, eu atendo empresas do ramo têxtil, eu atendo empresas do ramo alimentício, supermercados, indústrias de produção de tecnologia. Sabe o que acontece, Juliano? Eu só trabalho com proprietários, só com hierarquia. Sabe o que acontece? Mesma coisa. Todo mundo é a mesma coisa. Porque você não conhece como é que é trabalhar com vendedor de peça. Porque você não conhece como é que é trabalhar com não sei o quê. Como é que você não conhece como é que é trabalhar com importação. Você não conhece. O ser humano repete padrões, né? Repete. Então, assim, é igual. Às vezes eu atendi já pessoas do ramo de medicina, não, ramo de odontologia, com mais de 150 franquias. Os caras falando em faturamento de 80, 90 milhões. Tipo assim, tu dizendo, não, Deus, quanto dinheiro, né? E os caras, você não sabe como é que é lidar com dentista, você não sabe como é que é lidar com não sei o quê, você não sabe como é que é lidar com funcionário, você não sabe, sabe, aquela matraca funcionando. Aí tu diz assim, o terreno do vizinho é sempre o melhor, né? Não é, que é uma mentalidade de queixa e reclamação. Existem desafios? Sim, mas para cada desafio, no mínimo, existe 10 soluções. Então, hoje, gente, hoje isso mudou profundamente na minha mentalidade. Então, fazer de bom grado, né? Fazer de bom grado. Só que a gente vai fazer de bom grado, primeira coisa, esse é o nosso território. Né? Se eu vou plantar uma árvore, se eu vou plantar uma jabuticabeira, eu sei que aquilo é para mim e para os meus filhos, para o meu futuro. Agora, se eu não sei se vai ficar para mim, se vai. Daí não adianta. Né? A gente precisa primeiro fixar o território. Segundo, tirar as queixas, né? Trabalhar esse movimento, né, de vida, né, desse movimento de vida, porque isso vai nos pôr a energia do fico, a energia de entrada. Porque se você não tem a energia de entrada, esquece, você não vai prosperar. Não vai prosperar. Tu tem que abrir a porta, né? Tem que abrir a porta. É a mesma coisa que uma relação carnal entre um homem e uma mulher. Se o cara tá sem a energia de entrada, não vai ter relação. Entende? Não vai ter relação, não vai acontecer a vida ali. Não vai acontecer o sucesso, não vai acontecer isso na vida. Então, se você tá com um monte de encrenca, reclamação, falta de território, falta de clareza, as pessoas às vezes vão trabalhar em casal, não tem clareza. Não tem clareza, não se sabe quem comanda, não se sabe quem leva no direcionamento. Né? Não foi nos ensinado isso. Não foi nos ensinado isso. Então, primeira coisa, para que a gente tenha essa energia do fico, vou fazer dar certo.
Quando a gente faz dar certo e quando a gente resolve, tem clareza e tem essa energia da entrada, automaticamente nós vamos para um outro nível, que é o nível da inovação. E aí que vai chegar um Juliano, né, um cara que vai estudar, e era outra crença que a gente tinha, Juliano, porque nós sempre trabalhando sol a sol, no dia a dia, e eu venho do momento em que eu me lembro que eu tinha uns 10, 11 anos, começou a ter a parte de passar secante, né, para fazer o plantio direto. Antes era dependendo da dureza da terra, tinha que patear e gradear. E eu me lembro que ficava horas naquilo, né? E gradeando. E eu me lembro quando chegou o agrônomo lá e disse assim: seu Adalberto, que é o nome do meu pai, seu Adalberto, olha só, agora é só passar secante. Meu Deus. Não, porque o secante é preço de dólar, porque isso aí não dá, porque isso aqui não sei o quê, porque isso aqui não sei o quê. E aí foi uns 3 anos teimando com o agrônomo da cooperativa, né, para depois começar a fazer o plantio direto. E aí fazia queimada, tinha um tio meu que fazia queimada, aí queimava as cerca, daí tinha que ir lá arrumar as cerca depois. Então, sabe aquela teimosia que depois dava mais trabalho e retrabalho? Então, você tem um abençoado, que nem o Juliano, que está estudando, cara, que é PhD. A gente pode ser PhD lá em tirar leite, né? Eu vindo da época que tinha que tirar leite na mão, né? Depois que chegou a maioridade, eu já estava na faculdade. Então, tirar leite na mão, né? Então, chegou o cara que chega com o estudo, com a inovação, vamos ouvir esse cara. E vamos seguir o processo, né? Então, eu sei que o avô fazia assim, eu sei que a gente sempre soube o que dava certo. E a partir desse processo, a gente olha, tem que olhar para o novo. Eu sempre digo assim, que olhar para o novo é desafiador, né? Se a gente falar de algo novo, é desafiador, porque a gente não conhece os resultados. A gente não sabe os resultados. E muitas vezes, quando a gente vai num processo de mentoria, né, ou vai num processo de acompanhamento e consultoria, como é o que o Juliano faz, é a gente dizer assim, tá bom, eu vou confiar no processo. Mesma coisa que tu ir no médico. Tu dizer assim, olha só, eu preciso. Agora, minha mãe fez uma cirurgia cardíaca. Não, só o seguinte: não abre o osso aqui porque eu não quero. Querer ninguém quer, mas se precisa, é o processo. Né? Então, a gente precisa entender os processos, a gente precisa passar por isso. Só que se a gente tem uma mentalidade de futuro, uma mentalidade de força, automaticamente isso é muito melhor.